Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero hoje com vocês meditar no texto que se encontra em Mateus capítulo 9, do verso 18 ao verso 26. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Essa passagem ela é muito interessante. Nós temos dois acontecimentos, dois milagres ocorrendo simultaneamente. E estes mesmos acontecimentos são narrados também no Evangelho de Marcos e Lucas. No Evangelho de Marcos está no capítulo 5, do verso 21 ao 43. E no Evangelho de Lucas se encontra no capítulo 8, do verso 40 ao verso 56. Eu peço a você que leia essa narrativa também dentro da percepção de Marcos e de Lucas. É muito importante que você o faça, porque elas se complementam. E aí você vai perceber que no evangelho que lemos de Mateus, ela vem muito resumida, né? E no evangelho então de Marcos e no evangelho de Lucas, nós vamos ter essa história um pouquinho mais detalhada. E isso faz diferença. Mas eu quero então destacar estes dois acontecimentos. Primeiro nós temos Jairo. Jairo era chefe de uma sinagoga, um homem nobre para aqueles tempos em Israel. E nós temos uma mulher que sofria de hemorragia, havia já 12 anos. Veja, uma mulher que sofria de hemorragia era uma mulher rejeitada pela sociedade. Uma mulher tida então como pecadora, impura, por causa do fluxo de sangue. A história nos mostra que tanto Jairo quanto a mulher com hemorragia só tinham Jesus como esperança. Tanto alguém da nobreza, reconhecido religiosamente, de uma classe nobre, como alguém rejeitado pela sociedade, colocado à margem da sociedade, sem recursos, porque diz o texto que esta mulher havia gasto todos os seus recursos com médicos em busca da sua cura, e que não tinha um espaço sequer dentro da vida religiosa de Israel, e nem sequer na vida profissional. As mulheres naquele tempo, elas não podiam exercer nenhum tipo de ofício, elas eram totalmente dependentes dos homens. Elas não tinham um espaço profissional, cultural, como hoje. Elas deviam total submissão aos homens. Mas ambos
dependiam agora totalmente de Jesus. Ambos vêm e depositam sua fé em Jesus. Tanto Jairo quanto esta mulher reconhecem que Jesus é o Messias. Jairo, como chefe da sinagoga, coloca o seu status social, religioso em xeque ao ir até Jesus. Um chefe de sinagoga buscando a ajuda de Jesus, aquele que se declara ser o Messias. Entretanto, ele vai até Jesus e a sua atitude é de humildade. Neste momento que a sua filha estava doente, muito próxima de morrer, Jairo se lança inteiramente a Jesus. Mesma coisa acontece com aquela mulher, que já tinha buscado todos os médicos, já gastou os seus recursos. Quando ouve de Jesus, ela vê nele a esperança e o reconhece como Messias, e vai até ele, e se humilha, ao ponto de apenas tocar nas suas vestes, nem olhar sequer para Jesus. A fé de ambos estava na pessoa de Jesus. Ele era a única esperança para os dois. Jairo chega até Jesus e diz para Jesus que a sua filha estava muito doente. E Jairo então convida Jesus para que fosse até a casa dele e impusesse as mãos sobre a sua filha, orasse por ela, enfim, para que ela pudesse ser curada. Jesus se dispõe a ir à casa dele. Enquanto Jairo se apresenta e Jairo se mostra a Jesus e o convida para ir à sua casa, a mulher com hemorragia, ela vem a Jesus escondida. Ela chega até Jesus e toca nas suas vestes, sem que ele a visse, porque ela tinha vergonha de si mesma, ela tinha vergonha da sua situação, ela tinha vergonha porque ela era rejeitada pela sociedade e ela não sabia como Jesus iria recebê-la. Jairo, pelo contrário, chefe de uma sinagoga, respeitado pela sociedade de Israel, ele vem a Jesus então e o chama para que pudesse fazer algo por sua filha, se apresentando, conversando com Jesus face a face. E diante do convite de Jairo, Jesus se dirige à casa de Jairo. Ele está indo à casa de Jairo quando a mulher com hemorragia toca em suas vestes. E diz a palavra de Deus que sai poder, virtude de Jesus e cura aquela mulher. Imediatamente ela ficou curada da sua hemorragia. E nesse intervalo de tempo destes acontecimentos, a filha de Jairo veio a morrer. E Jesus, que está caminhando em direção à casa de Jairo, ele para. E então ele olha para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou? Saiu de mim poder, saiu de mim vida, virtude. E os discípulos ficaram pensando com eles: tem uma multidão aqui tocando nele. E resolve então dizer a Jesus: mestre, a multidão toda está te tocando. E Jesus diz: não, alguém me tocou. Alguém havia tocado em Jesus de uma forma muito especial. Não foi um esbarrar em Jesus, não foi um tocar em Jesus só com um sentimento de poder dizer: eu toquei em Jesus. Não foi um tocar em Jesus qualquer, foi um tocar em Jesus cheio de fé, cheio de expectativas. Foi um tocar em Jesus diferente do toque das demais pessoas. Foi um tocar em Jesus que fez com que dele saísse poder, virtude.
E a mulher, com medo, percebendo então que não havia como ela escapar, né? Porque Jesus saberia que era ela que havia tocado nele, então ela se expõe e diz tudo que ela sentia e tudo que fez ela chegar ali e tocar nas vestes dele. E aí então Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: filha, ânimo. Não era para ela ficar desanimada, não era para ela sentir medo, não era para ela ficar preocupada. Ele diz: a sua fé a curou. Que coisa interessante aqui. Diz o texto que ela contou a Jesus tudo, toda a verdade, para que viesse e tocasse nele. E ele diz a ela: tua fé a curou. Ela já estava curada, pelo que nós podemos ver. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Jesus estava reafirmando a cura. Mas mais do que reafirmando a cura, Jesus estava agora, através destas palavras, proporcionando cura para as emoções daquela mulher. Uma mulher que se sentia rejeitada e que estava tentando passar despercebida naquela situação. E Jesus traz ela à luz. Jesus mostra para ela que ela era importante para ele. Ela precisava sentir-se valorizada. E Jesus então traz ela para a luz, para o centro, e diz para ela: a tua fé te curou. Jesus tem essa capacidade de enxergar nossas necessidades no meio da multidão. Jesus tem essa capacidade de perceber as pessoas que se aproximam dele e que o tocam, cheio de fé, cheio de expectativa, cheio de esperança. Ele tem a capacidade de te ver agora, de perceber os teus sonhos, os teus desejos, tuas necessidades. Jesus te atrai com amor. Você não é alguém que ele não perceba, você não é alguém que ele despreze, que ele rejeite, como fazia o povo em Israel por causa daquele fluxo de sangue. Pelo contrário, quando você chega aí com teus problemas, com a tua hemorragia emocional, com a tua hemorragia espiritual, com a tua hemorragia física, seja de qual dimensão for a sua doença, a sua hemorragia, aquilo que está extraindo de você vida, sangue, Jesus te percebe, porque você é importante para Ele. Você não passa despercebido para Ele. Você não é rejeitado por Ele, você não é desprezado por Ele. Ele te ama profundamente. Jesus dá àquela mulher a oportunidade dela contar tudo a Ele, dela lançar para fora aquilo que estava ferindo a sua vida, aquilo que estava tirando dela a vida. E Jesus nos dá esta oportunidade de podermos expor para fora aquilo que tem tirado de nós a vida, a força, a alegria, de contar-lhe a verdade, porque muitas vezes nos escondemos. Ele te dá essa oportunidade. E aquela mulher aproveitou aquela oportunidade e contou tudo. Então ela saiu dali curada, não só da hemorragia física, mas daquela hemorragia emocional, espiritual, que destruía ela, que fazia ela se sentir nada, envergonhada, que não queria ser vista, nem queria que Jesus olhasse para ela, que vai se arrastando para tocar ali nas vestes de Jesus e sair de fininha.
Aí Jesus chama ela para perto. Jesus é esse Deus e Senhor que quer olhar nos nossos olhos, que quer ter contato conosco. E agora que aquela mulher sai dali curada, Jesus vai até a casa de Jairo. E a filha de Jairo se encontrava morta. Entretanto, Jesus entra naquele lugar e as pessoas estavam rindo de Jesus quando ele disse que ela só dormia. Elas não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Elas sabiam que aquela menina tinha morrido, mas o que está dizendo que ela só está dormindo, né? Então elas riram de Jesus. E quando a multidão sai, Jesus vai até a menina e diz para ela: levanta-te. E ela levanta, cheia de vida. Jairo, um chefe de uma sinagoga, um homem importante, um nobre, a mulher, uma mulher rejeitada pela sociedade, que vivia se escondendo, envergonhada da sua situação. Jairo e aquela mulher são atendidas por Jesus, porque ele não faz acepção de pessoas. E é interessante que Jairo se mostra a Jesus. A mulher, ela chega escondida. Jesus vai até a casa de Jairo. A mulher, ela só toca em Jesus no caminho. Isso nos ensina que não existe uma regra clara, específica, para que nós alcancemos a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Não existe um modelo para que nós cheguemos até Jesus. A mulher teve um contato com Jesus, mesmo quando ela tinha vergonha, mesmo quando ela na verdade estava até mesmo se escondendo dele, mas ele chama ela e traz ela para o centro e faz ela olhar nos olhos dele. Jairo foi até Jesus e buscou socorro, e Jesus olhou nos olhos de Jairo e proveu socorro para ele. O texto nos ensina que não importa a situação que você está ou que se encontra, não importa o teu status social, não importa formas, o que importa no fim é fé. E quando Jairo recebe a notícia de que a filha dele havia morrido, Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, creia em mim. É a fé que determina a nossa caminhada com Jesus Cristo. É a fé na pessoa de Cristo que faz com que nós recebamos dele as bênçãos que ele conquistou para nós naquela cruz. Somos justificados mediante a fé. Andamos com Deus pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É a fé. E a fé, ela se mostra de diversas formas. Jairo convidou Jesus para ir na sua casa. A mulher, se escondendo de Jesus, acabou encontrando com ele por causa da sua fé. Temos aquele centurião romano que chegou até Jesus e falou: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, basta o Senhor dar uma palavra e o meu servo vai ser curado. A fé daquele homem, diferente de Jairo, que desejava que Jesus fosse à casa e tocasse na sua filha e estivesse com ela para curá-lo, a fé daquele homem permitia que Jesus não necessitasse de ir à sua casa, bastava uma palavra de Jesus, para ele era o suficiente. E assim Jesus agiu na vida daquele homem. Então não existe um modelo, uma regra para Jesus atuar nas nossas vidas. Precisamos apenas ter fé. Fé nele. Fé de que ele é o Messias, o enviado de Deus, que veio para nos salvar de todo o pecado, que ele tem todo o poder para nos curar, para nos libertar, que ele é Deus. Fé. E é o que nós encontramos aqui nessa história. Fé. Deus busca em você apenas isso, que tenha fé nele. E
você irá experimentar coisas grandes dele. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.